América Latina abriu mão de ter armas nucleares. Se isso é bom ou ruim, é outra coisa. Em certa parte, eu acho que o Brasil devia ter armas nucleares. Mas vamos ver aqui o que diz e por que América Latina, os países da América Latina deixaram de ter armas nucleares. Isso aqui eu fiz baseado nesses dois artigos aqui, uma da RT, que é uma mídia russa, e outra da Infobae, que é uma mídia argentina. Fiz um resuminho e quero compartilhar com vocês esse resumo. Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui a gente trata de entender política, geopolítica, história e tudo isso daí. Então, o que aconteceu? No ano de 1967, em México, houve o Tratado de Tlatelolco, que é um tratado no qual eles pedem que haja uma zona livre de armas nucleares no mundo, e essa zona foi a América Latina. Obviamente, isso aqui teve muita influência dos Estados Unidos. E quem assinou esse tratado foi Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidade e Tobago, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadina, Suriname, Uruguai e Venezuela. Praticamente quase todos os países da América Latina se comprometeram em apenas fazer uso pacífico da energia nuclear, não utilizando armas nucleares. Tudo isso começa lá nos anos 50, depois que Estados Unidos desenvolve sua tecnologia nuclear, ataca lá Hiroshima e Nagasaki no Japão, e depois a Rússia também desenvolve, e aí os países que vão tendo armas nucleares, eles começam a pressionar os que não têm, para que não tenham essas armas, para que só alguns possam realmente ter esse comando do mundo militar do mundo. Porém, acontece algo chamado crise dos mísseis, no qual a União Soviética envia mísseis nucleares para Cuba para ser instalado lá, em direção aos Estados Unidos, podendo chegar a destruir boa parte dos Estados Unidos. Então, devido à negociação, isso não acontece, mas os Estados Unidos se liga de que ele tem que fazer algo para que os países da América Latina, que ele considera como seu quintal, não tenham armamento nuclear, justamente para não ter uma rivalidade contra os Estados Unidos e nem a possibilidade de uma nação aqui atacar os Estados Unidos. Quem vai presidir esse tratado de Tlatelolco é o mexicano Antônio Garcia Robles, que vai presidir e vai levar esse acordo entre os países aqui da América Latina. E aí, o acordo é para que seja usado justamente a energia nuclear apenas para fins científicos, energéticos, pacíficos, e aí para bom desenvolvimento de radioisótopos, da física, da química e da energia futura. Aplicação apenas para medicina, pesquisa e uso de energia, como é muitas vezes utilizado aqui no Brasil. E aí temos o venezuelano Humberto Fernandes Moran, que vai ajudar a instalar um centro médico nuclear na Venezuela. Na Argentina, nos anos de 1950, vai ser criada a Comissão Nacional de Energia Atômica. Vamos ter o primeiro reator nuclear da América Latina na Argentina em 1958, com apoio dos Estados Unidos, porém não para a criação de armamento nuclear, apenas para usos civis. No Brasil, no ano de 1956, vamos ter a criação do Instituto de Energia Atômica em São Paulo, vamos ter a criação da Nuclebras para uso civil da energia atômica. No México, vamos ter a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear no ano de 1956, a criação do reator Triga Mark III em 1964, e no Chile e no Peru vamos ter projetos semelhantes nos anos de 1960. E aí, o presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower, ele vai dizer na ONU que é necessário que a energia nuclear seja desenvolvida somente para fins pacíficos, depois ele já teria usado para fins não pacíficos, essa é a parte interessante, com foco em países em desenvolvimento, para que esses países não possam usar
a tecnologia nuclear para desenvolver armamento e sim para a promoção apenas de energia nuclear para o progresso e bem-estar dos outros países. É praticamente Estados Unidos dizendo assim, ó, nós não queremos que na América Latina os países... Tem um tema negócio aqui no qual estava renderizando um vídeo aqui e terminou. Beleza, voltando. Então, os Estados Unidos vai dizer assim, simplesmente, nós não queremos que os outros países aqui do nosso quintal tenham armamento nuclear. Vocês podem ter energia nuclear, desenvolva sua tecnologia nuclear, porém, apenas para fins pacíficos. Então, é os Estados Unidos que vai estar pressionando os diversos países da América Latina que assinem esse tratado de Tlatelolco para que não tenha desenvolvimento nuclear aqui na América Latina. E aí, vamos ter também uns acordos entre Brasil e Argentina, em julho de 1991. Vamos ter o acordo de Guadalajara, no qual Argentina e Brasil vão buscar a usar exclusivamente para fins pacíficos a energia nuclear, e com isso nós vamos ter a criação da ABACC, que é a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Matérias Nucleares, no qual a Argentina fiscaliza o Brasil e o Brasil fiscaliza a Argentina. É um modelo de confiança mútua, de controle bilateral, e em 1995 a Argentina assina o Tratado de Não Proliferação Nuclear, dizendo que não vai desenvolver realmente armas nucleares. Esse tratado que os países que têm armas nucleares intentam impor sobre os que não têm, e o Brasil assina em 1998, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, também o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E essa cooperação entre Brasil e Argentina, então, como a gente falou, essa agência internacional, eles tentam controlar um ou outro para que não desenvolvam essa tecnologia. E eles têm acordos no Brasil e Argentina para desenvolver submarinos nucleares, mas não de atacar com mísseis nucleares, senão de desenvolver submarinos que são movidos a energia nucleares entre Argentina e Brasil e tudo isso daí. Sempre pensando mais para que nada sem o uso militar diretamente dessa tecnologia de poder atacar mísseis. Lembrando, quais são os países que têm armamentos nucleares? Primeiramente, Estados Unidos. Depois eu vou até botar aqui na outra tela para a gente ajudar na contagem. Então, primeiramente nós temos Estados Unidos, depois temos a Rússia, a China, o Reino Unido, a França, aí a Índia, o Paquistão, Israel, que diz que não declaradamente que tem, mas todo mundo afirma que ele tem, tá? A maioria dos especialistas afirma que ele tem, e temos a Coreia do Norte, que tem armamentos nucleares. Ao total, temos 9 países que têm armamentos nucleares, e esses 9 que têm não querem que os que não tenham esses armamentos nucleares, por isso que eles pressionam para que assine esses tratados de não travou tudo. Para que não assine esses tratados de não proliferação de armamento nuclear, exatamente como o TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, e para que, digamos, os grandes players, os grandes jogadores do mundo geopolítico militar, ou seja, esses 9 países, sejam os países mais importantes a nível militar, porque, ao final de contas, se você tem um armamento nuclear, é mais importante que um exército bem formado, um exército bem equipado, porque, ao final das contas, você termina decidindo tudo através da arma nuclear, através do ataque nuclear. Então, é uma salvaguarda de você não ser invadido diretamente e também de você dizer, ó, em último caso, eu tenho isso daqui. É como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos dizer que a Rússia começa a perder muito a guerra, perder muito. Ela tem a última coisa para dizer, ó, eu vou fazer um ataque aqui e arraso tudo a Ucrânia e acabou. E por isso, Estados Unidos pressionou e os outros países pressionaram para que nós assinemos esses acordos e, ao final, não tenhamos armas nucleares na América Latina, sendo uma zona livre de armas nucleares, sendo a primeira e única do mundo, que outros lugares queriam que existisse isso, mas montei no Brasil. E aqui, então, foi criado esse exemplo de confiança mútua entre Argentina e Brasil para não proliferação, no qual um monitora o outro, que nós devemos utilizar a energia nuclear apenas para fins científicos, medicinais e da energia. Estados Unidos pressionou no que foi chamado átomos para a paz, mas a paz é de nós, né? Não deles contra os outros.
E o Tratado de Tlatelolco foi essa referência histórica contra a luta da proliferação de armas nucleares, e eu colocaria que foi o tratado de imposição de que os outros países da América Latina, ou melhor dizendo, os países da América Latina não tenham armas nucleares. Eu acho isso bom. De certa forma, acho bom que os outros países da América Latina não tenham armamentos nucleares, mas eu gostaria que o Brasil tivesse. O Brasil devia ter. Aquela ideia do Enes de que deveríamos desenvolver bombas nucleares, eu acredito que nós devíamos ter, porque isso colocaria nós em outro patamar, no patamar dessas 9 nações, com o Brasil seriam 10 nações que têm armamento nuclear e que realmente joga entre os grandes players, em um momento em que, por exemplo, agora que Trump coloca sanções sobre o Brasil, tudo isso daí, e digamos, em uma possível invasão do Brasil, a gente pode dizer, ó, somos uma potência nuclear também. E ali, por exemplo, no caso que a Venezuela queria invadir a Guiana, mas queria passar pelo Brasil, tudo isso daí, se o Brasil tivesse armas nucleares, podemos dizer, tem certeza que você vai fazer isso? A gente tem um negocinho aqui diferenciado, não sei. Me parece que se o Brasil tivesse armamento nuclear, a gente estaria mais protegido contra outras nações e também estaríamos jogando nesse nível mundial das primeiras ligas, dos países que estão ali na Série A das grandes potências do mundo, porque tem armamento nuclear. E aí, o que você acha? Eu sou o professor Gessé Santiago, tento entender tudo isso que acontece no mundo e gostaria de ver sua opinião aí, realmente, se você acha que o Brasil devia ter armamento nuclear.